Olá e seja bem-vindo ao Saba. Aposentados e pensionistas do INSS que ganham acima do salário mínimo estão recebendo um aumento menor do que o previsto para os trabalhadores assalariados. Isso significa que daqui a alguns anos, não existirão mais aposentados e pensionistas que ganhem mais do que o salário mínimo. O governo justifica esse aumento menor dizendo que ele é necessário para controlar a inflação. No entanto, especialistas afirmam que o governo está usando esse argumento como desculpa para acabar com as aposentadorias e pensões acima do salário mínimo. Esse plano do governo é prejudicial para os aposentados e pensionistas porque ele reduz a renda dos aposentados e pensionistas, que já são uma população vulnerável. Ele aumenta a desigualdade social, pois privilegia os trabalhadores assalariados. Ele prejudica a economia, pois diminui o consumo dos aposentados e pensionistas. Os aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo devem se organizar para lutar contra esse plano do governo. Eles podem fazer isso, participando de manifestações e protestos, escrevendo para seus representantes políticos, difundindo informações sobre o plano do governo. A luta dos aposentados e pensionistas é importante para proteger seus direitos e para garantir uma aposentadoria digna para todos. Aqui está uma explicação mais detalhada do plano do governo. O governo usa o índice de inflação para calcular o aumento do salário mínimo. No entanto, o governo também usa esse índice para calcular o aumento das aposentadorias e pensões. Em 2023, o índice de inflação foi de 10,06%. No entanto, o governo só aumentou o salário mínimo em 5,5%. Isso significa que o salário mínimo perdeu poder de compra. Em outras palavras, o salário mínimo vale menos do que valia no ano anterior. #, a erosão silenciosa dos benefícios previdenciários. O que o aumento diferenciado significa para os aposentados e pensionistas brasileiros? Uma sombra paira sobre os aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima do salário mínimo. Em meio a promessas de reajustes e ganhos reais para os trabalhadores assalariados, um plano silencioso do governo federal ameaça erodir gradualmente o poder de compra e a segurança financeira dessa parcela da população. Trata-se do aumento diferenciado, uma medida que concede reajustes salariais menores para aposentados e pensionistas acima do mínimo, enquanto os assalariados recebem o índice pleno da inflação. Como funciona o aumento diferenciado? O aumento diferenciado baseia-se na justificativa de controlar a inflação e reduzir o déficit da Previdência Social. Em vez de conceder o reajuste integral baseado no índice de inflação para todos os beneficiários do INSS, o governo propõe conceder um aumento menor para aqueles que recebem acima do mínimo. Na prática, isso significa que a diferença entre o salário mínimo e os benefícios dos aposentados e pensionistas acima do mínimo irá diminuir a cada ano. Quais as consequências para os aposentados e pensionistas? As consequências do aumento diferenciado podem ser graves para milhões de brasileiros. Com o passar do tempo, a perda de poder de compra se tornará cada vez mais evidente. Imagine uma aposentada que recebe hoje R$ 1.500. Com o aumento diferenciado, ela poderá receber reajustes menores que o índice de inflação, fazendo com que seu poder de compra diminua ano após ano. Em poucos anos, o que ela compra hoje com R$ 1.500 poderá custar significativamente mais, comprometendo sua qualidade de vida e forçando-a a realizar cortes em seus gastos básicos. Além da perda de poder de compra, o aumento diferenciado também cria uma injustiça social. Aposentados e pensionistas contribuíram para a Previdência Social durante toda a vida ativa, e agora, no momento em que mais precisam de renda e segurança, o governo propõe reduzir seus benefícios de forma discreta e gradual. Há alternativas ao aumento diferenciado?
Os críticos do plano argumentam que existem outras medidas para controlar a inflação e reduzir o déficit da Previdência Social sem penalizar os aposentados e pensionistas. Algumas alternativas sugeridas incluem: combate à sonegação fiscal. Estima-se que o Brasil perca bilhões de reais anualmente devido à sonegação fiscal. Ao combater esse crime, o governo poderia aumentar a arrecadação de impostos e reduzir o déficit da Previdência Social sem prejudicar os benefícios dos aposentados. Melhoria na gestão dos recursos da Previdência Social. Estudos apontam que existem falhas na gestão dos recursos da Previdência Social, como gastos administrativos elevados e investimentos com baixo retorno. Ao melhorar a gestão, o governo poderia obter economia de recursos e reduzir o déficit. Aumento da idade mínima para aposentadoria. Aumentar gradativamente a idade mínima para aposentadoria é uma medida polêmica, mas que a longo prazo poderia contribuir para o equilíbrio financeiro da Previdência Social. Como os aposentados e pensionistas podem se defender? Os aposentados e pensionistas brasileiros não devem aceitar passivamente o aumento diferenciado. É importante se informar sobre o tema, discutir com familiares e amigos, e se mobilizar para defender seus direitos. Algumas ações que podem ser tomadas incluem: participar de manifestações e protestos. Fazer a voz ser ouvida é fundamental. Manifestar-se publicamente contra o aumento diferenciado é uma forma de pressionar o governo a reconsiderar a medida. Entrar em contato com representantes políticos. Cobrar dos senadores, deputados e vereadores posicionamento contrário ao aumento diferenciado. Explicar as consequências da medida para a vida dos aposentados e pensionistas é essencial para sensibilizar os políticos. Divulgar informações sobre o plano. Quanto mais a população estiver informada sobre o aumento diferenciado, maior será a pressão sobre o governo para rever a medida. Compartilhar informações nas redes sociais, conversar com vizinhos e amigos, e participar de debates públicos são formas de conscientizar a sociedade. A luta contra o aumento diferenciado é uma luta pela justiça social e pela manutenção dos direitos conquistados com muito esforço ao longo da vida. Aposentados e pensionistas brasileiros não podem se calar diante dessa ameaça silenciosa à sua segurança financeira e qualidade de vida. É hora de se mobilizar, exigir respeito e garantir que o governo também aumentou as aposentadorias e pensões em 5,5%. No entanto, esse aumento não foi suficiente para compensar a perda de poder de compra do salário mínimo. Isso significa que os aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo também perderam poder de compra. O governo justifica esse aumento menor dizendo que ele é necessário para controlar a inflação. No entanto, especialistas afirmam que o governo está usando esse argumento como desculpa para acabar com as aposentadorias e pensões acima do salário mínimo. Esse plano do governo é prejudicial para os aposentados e pensionistas porque ele reduz a renda dos aposentados e pensionistas, que já são uma população vulnerável. Ele aumenta a desigualdade social, pois privilegia os trabalhadores assalariados. Ele prejudica a economia, pois diminui o consumo dos aposentados e pensionistas. Os aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo devem se organizar para lutar contra esse plano do governo. Eles podem fazer ISS. Fazer isso, participando de manifestações e protestos, escrevendo para seus representantes políticos, difundindo informações sobre o plano do governo. A luta dos aposentados e pensionistas é importante para proteger seus direitos e para garantir uma aposentadoria digna para todos. Aqui está uma explicação mais detalhada do plano do governo. O governo usa o índice de inflação para calcular o aumento do salário mínimo. No entanto, o governo também usa esse índice para calcular o aumento das aposentadorias e pensões. Em 2023,
O índice de inflação foi de 10,06%. No entanto, o governo só aumentou o salário mínimo em 5,5%. Isso significa que o salário mínimo perdeu poder de compra. Em outras palavras, o salário mínimo vale menos do que valia no ano anterior. #, a erosão silenciosa dos benefícios previdenciários. O que o aumento diferenciado significa para os aposentados e pensionistas brasileiros? Uma sombra paira sobre os aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima do salário mínimo. Em meio a promessas de reajustes e ganhos reais para os trabalhadores assalariados, um plano silencioso do governo federal ameaça erodir gradualmente o poder de compra e a segurança financeira dessa parcela da população. Trata-se do aumento diferenciado, uma medida que concede reajustes salariais menores para aposentados e pensionistas acima do mínimo, enquanto os assalariados recebem o índice pleno da inflação. Como funciona o aumento diferenciado? O aumento diferenciado baseia-se na justificativa de controlar a inflação e reduzir o déficit da Previdência Social. Em vez de conceder o reajuste integral baseado no índice de inflação para todos os beneficiários do INSS, o governo propõe conceder um aumento menor para aqueles que recebem acima do mínimo. Na prática, isso significa que a diferença entre o salário mínimo e os benefícios dos aposentados e pensionistas acima do mínimo irá diminuir a cada ano. Quais as consequências para os aposentados e pensionistas? As consequências do aumento diferenciado podem ser graves para milhões de brasileiros. Com o passar do tempo, a perda de poder de compra se tornará cada vez mais evidente. Imagine uma aposentada que recebe hoje R$ 1.500. Com o aumento diferenciado, ela poderá receber reajustes menores que o índice de inflação, fazendo com que seu poder de compra diminua ano após ano. Em poucos anos, o que ela compra hoje com R$ 1.500 poderá custar significativamente mais, comprometendo sua qualidade de vida e forçando-a a realizar cortes em seus gastos básicos. Além da perda de poder de compra, o aumento diferenciado também cria uma injustiça social. Aposentados e pensionistas contribuíram para a Previdência Social durante toda a vida ativa, e agora, no momento em que mais precisam de renda e segurança, o governo propõe reduzir seus benefícios de forma discreta e gradual. Há alternativas ao aumento diferenciado? Os críticos do plano argumentam que existem outras medidas para controlar a inflação e reduzir o déficit da Previdência Social sem penalizar os aposentados e pensionistas. Algumas alternativas sugeridas incluem: combate à sonegação fiscal. Estima-se que o Brasil perca bilhões de reais anualmente devido à sonegação fiscal. Ao combater esse crime, o governo poderia aumentar a arrecadação de impostos e reduzir o déficit da Previdência Social sem prejudicar os benefícios dos aposentados. Melhoria na gestão dos recursos da Previdência Social. Estudos apontam que existem falhas na gestão dos recursos da Previdência Social, como gastos administrativos elevados e investimentos com baixo retorno. Ao melhorar a gestão, o governo poderia obter economia de recursos e reduzir o déficit. Aumento da idade mínima para aposentadoria. Aumentar gradativamente a idade mínima para aposentadoria é uma medida polêmica, mas que a longo prazo poderia contribuir para o equilíbrio financeiro da Previdência Social. Como os aposentados e pensionistas podem se defender? Os aposentados e pensionistas brasileiros não devem aceitar passivamente o aumento diferenciado. É importante se informar sobre o tema, discutir com familiares e amigos, e se mobilizar para defender seus direitos. Algumas ações que podem ser tomadas incluem: participar de manifestações e protestos. Fazer a voz ser ouvida é fundamental. Manifestar-se publicamente contra o aumento diferenciado é uma forma de pressionar o governo a reconsiderar a medida. Entrar em contato com representantes políticos.
cobrar dos senadores, deputados e vereadores posicionamento contrário ao aumento diferenciado, explicar as consequências da medida para a vida dos aposentados e pensionistas é essencial para sensibilizar os políticos, divulgar informações sobre o plano. Quanto mais a população estiver informada sobre o aumento diferenciado, maior será a pressão sobre o governo para rever a medida. Compartilhar informações nas redes sociais, conversar com vizinhos e amigos, e participar de debates públicos são formas de conscientizar a sociedade. A luta contra o aumento diferenciado é uma luta pela justiça social e pela manutenção dos direitos conquistados com muito esforço ao longo da vida. Aposentados e pensionistas brasileiros não podem se calar diante dessa ameaça silenciosa à sua segurança financeira e qualidade de vida. É hora de se mobilizar, exigir respeito e garantir que o governo também aumentou as aposentadorias e pensões em 5,5%. No entanto, esse aumento não foi suficiente para compensar a perda de poder de compra do salário mínimo. Isso significa que os aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo também perderam poder de compra. O governo justifica esse aumento menor dizendo que ele é necessário para controlar a inflação. No entanto, especialistas afirmam que o governo está usando esse argumento como desculpa para acabar com as aposentadorias e pensões acima do salário mínimo. Esse plano do governo é prejudicial para os aposentados e pensionistas porque ele reduz a renda dos aposentados e pensionistas, que já são uma população vulnerável. Ele aumenta a desigualdade social, pois privilegia os trabalhadores assalariados. Ele prejudica a economia, pois diminui o consumo dos aposentados e pensionistas. Os aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo devem se organizar para lutar contra esse plano do governo. Eles podem fazer isso, participando de manifestações e protestos, escrevendo para seus representantes políticos, difundindo informações sobre o plano do governo. A luta dos aposentados e pensionistas é importante para proteger seus direitos e para garantir uma aposentadoria digna para todos. O programa adquirido durante o governo Temer e usado posteriormente no governo Bolsonaro é considerado ilegal, pois rastreia a localização das pessoas sem a devida autorização judicial. Isso levanta preocupações sobre a confusão entre atividade de inteligência e práticas ilegais de espionagem. Além disso, a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, no governo Bolsonaro enfrenta críticas por se concentrar mais em atividades de segurança para o presidente e seus familiares, em detrimento da coleta de informações relevantes que possam orientar o governo de maneira mais ampla. A investigação em curso pelo Supremo Tribunal Federal aborda essas questões e destaca a necessidade de respeitar as autorizações judiciais ao realizar atividades de inteligência. Esse contexto aponta para desafios significativos na compreensão e aplicação apropriada das práticas de inteligência no Brasil. #, o fim silencioso do sonho da aposentadoria. A ameaça do aumento diferenciado para os aposentados e pensionistas do Brasil, em um país já marcado por profundas desigualdades sociais, um novo fantasma ronda o horizonte daqueles que dedicaram décadas de trabalho ao Brasil. A erosão silenciosa dos benefícios previdenciários para os aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo. O plano do governo federal, batizado de aumento diferenciado, apresenta-se com a sutileza de uma serpente oculta em meio às promessas de reajustes para os trabalhadores assalariados, mas sob a pele lisa das justificativas de controle inflacionário e redução do déficit da Previdência Social. Esconde-se uma garra afiada pronta para dilacerar a segurança financeira e o poder de compra de milhões de brasileiros. O veneno da desvantagem. Como funciona o aumento diferenciado, ao invés de conceder o reajuste integral baseado no índice de inflação para todos os beneficiários do INSS?
O aumento diferenciado propõe um amargo gole de injustiça, reajustes menores para aqueles que alcançaram a tranquilidade de um benefício acima do mínimo. Em essência, é uma corrida injusta onde os assalariados cruzam a linha de chegada com o valor integral da inflação, enquanto os aposentados e pensionistas acima do mínimo ficam para trás, arrastando-se em uma marcha lenta e progressiva em direção à perda de poder de compra. Imagine uma cena cotidiana. Dona Maria, professora aposentada com seus 65 anos de dedicação à educação de jovens brasileiros, recebe hoje R$ 1.800. Com o aumento diferenciado, seu reajuste será menor que o índice de inflação, fazendo com que o pãozinho que hoje custa R$ 0,50 suba para R$ 0,60 no próximo ano, enquanto seu benefício permanece estagnado. Ano após ano, a discrepância aumenta, corroendo a capacidade de Dona Maria de manter o mesmo padrão de vida. Essa é a triste realidade que aguarda milhões de brasileiros caso o aumento diferenciado se torne realidade. Além da perda de poder de compra, uma questão de justiça, o aumento diferenciado não é apenas uma ameaça econômica, é uma afronta à equidade. Aposentados e pensionistas contribuíram para a Previdência Social durante toda a vida ativa, pagando seus impostos com suor e dedicação. Agora, no momento em que mais necessitam de segurança financeira, o governo propõe penalizá-los com reajustes que não acompanham o custo de vida, desrespeitando sua jornada de trabalho e o direito conquistado à digna aposentadoria. Essa medida injusta ignora o papel fundamental que os aposentados e pensionistas desempenham na sociedade. Eles são avós, pais, tios, amigos e vizinhos que sustentam famílias inteiras, movimentam a economia local e contribuem para o tecido social do país. Penalizá-los é, portanto, penalizar a própria essência do Brasil. Alternativas ao veneno. Soluções para combater o déficit sem penalizar os inocentes. Combater o déficit da Previdência Social é uma questão urgente, mas o aumento diferenciado é uma solução equivocada que penaliza os inocentes. Existem alternativas menos danosas e mais justas para enfrentar este desafio, como combate à sonegação fiscal. O Brasil perde bilhões de reais anualmente devido à sonegação. Apertar o cerco aos sonegadores, punindo esse crime com rigor, poderia ampliar a arrecadação de impostos e reduzir o déficit sem sacrificar os aposentados e pensionistas. Melhoria na gestão da Previdência. Estudos apontam falhas na gestão dos recursos da Previdência, como gastos administrativos elevados e investimentos com baixo retorno. Ao otimizar a gestão, o governo poderia obter economia de recursos e equilibrar as contas sem penalizar os beneficiários. Revisão de benefícios excessivos. Uma parcela ínfima da Previdência é consumida por altos benefícios concedidos a poucos privilegiados. Revisar esses casos pontuais, sem prejudicar a grande maioria dos aposentados e pensionistas, poderia gerar economia significativa. A hora de se mobilizar. A luta pela justiça e contra o silêncio. Os aposentados e pensionistas brasileiros não podem se calar diante desta ameaça. É hora de se mobilizar, de fazer a voz ser ouvida, de transformar o silêncio em um grito de indignação e de exigir respeito aos direitos conquistados com tanto esforço. Algumas ações para combater a injustiça. Obrigado por assistir. Inscreva-se no Saba.